Bom dia, irmãos. Nós vamos estudar nesta manhã a lição de número 48, a família e o desafio geracional. O texto básico da nossa lição encontra-se em 1 Pedro 2, de 1 a 9. E se tratando dessa questão de geração, nós observamos uma diferença na maneira de proceder das pessoas com o passar dos anos. E de acordo com o que a gente já observou na lição, em outras pesquisas, nós observamos que uma geração ela é mais ou menos 20 anos. Então, cada geração tem uma diferença de 20 anos uma pela outra. E nós vemos que essa diferença, aparentemente tão pequena, de 20 anos, nos últimos tempos tem feito uma diferença maior no convívio familiar, no convívio entre as pessoas, tem feito uma diferença maior, porque no passado a evolução não estava tão acelerada como nos dias de hoje. E nós vimos que a juventude, eles já consideram os mais velhos como ultrapassados, desconectados do mundo atual. Então nós vemos isso, é uma diferença de geração, que no passado não tinha tanta tecnologia, então existia um convívio melhor entre as gerações. Nós notamos que a convivência no passado era melhor do que os dias de hoje, por questão de relacionamento, porque já não está tendo relacionamento familiar nas diferenças entre as gerações. E nós vemos aí que a juventude hoje, eles estão bem mais adiantados, eu não me considero velho, mas nós vemos que tem muita coisa que nós temos dificuldade para fazer, e uma criança pega ali um aparelho, consegue desdobrar aquilo ali, fazer coisas que nós não conseguimos. Então nós temos uma dificuldade, que nós estamos numa geração a mais do que a juventude. E isso gera um transtorno na sociedade, principalmente na família, que vem esse conflito, essa diferença de geração, essa diferença de costumes, e eles vão aprendendo com maior facilidade devido a essa evolução tão rápida. E nós vemos que as gerações são influenciadas pela cultura da época, a vestimenta, a maneira de comportar de cada um. E algo que chama a minha atenção é que nós não precisamos ir muito longe, não. Há uns anos atrás, vou dizer aí há 30 anos, 35 anos atrás, a maioria dos cristãos eram proibidos de ter uma TV em casa, Várias igrejas tradicionais passavam por essa situação porque não podia ter uma TV dentro de casa. E isso gerava um conflito, E aí a coisa ainda agravava, porque a igreja, ela corrigia aquelas pessoas, excluíam até. Eu conheço pessoas que foram excluídas, pessoas que participaram do grupo que era selecionado para excluir os irmãos que tinham TV em casa. Então nós vemos, hoje a gente pensa assim, mas isso é um absurdo, porque as coisas vão passando, e nós vamos modificando o nosso pensamento, as novas gerações já têm um pensamento diferente, e nós vemos até igrejas que até um tempo atrás, isso aí já é mais recente, que não liberavam o toque de instrumentos nos cultos, quase que tinha que pregar para o violão converter para ele poder entrar para a igreja, tinha uma dificuldade até para usar um instrumento. Eu estou falando isso de conhecimento de fatos, Então nós vemos a dificuldade entre esse conflito de gerações, Os mais novos tentam colocar algo, querem implantar algo, tem uma dificuldade, porque a geração mais velha já vem de um costume diferente,
Então isso gera um conflito. E também dentro do lar vai gerar um conflito por causa das mudanças, da evolução. Agora, algo que as gerações não devem batalhar para ter mudança, pensando que, não, tem que atualizar, é quando se refere à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é atual desde a época que ela foi escrita. Ela é atual até os dias de hoje. Então, os princípios bíblicos, esses devem ser preservados. Os ensinamentos bíblicos, de maneira nenhuma, pode gerar um conflito de gerações, porque nós temos que zelar, pelos nossos princípios, temos que zelar pela doutrina da palavra de Deus, essa é imutável. Nós precisamos estar atento quanto a isso, para não deixar as coisas novas que vêm surgindo, introduzir e querer modificar a doutrina, os nossos princípios. O texto lá de 1 Pedro, se você tiver oportunidade de ler, você vai observar que se trata um alerta sobre os falsos profetas. Então, se você não acompanha a doutrina bíblica, se você não tem o costume de observar a palavra de Deus, você vai ser facilmente enganado por estes falsos ensinadores. Então, esse é um ponto chave para a nossa vida, para a vida da família. Esse princípio bíblico, ele não deve ser mudado. E nós vemos pessoas tentando introduzir coisas, cada dia, coisa diferente, distorcendo a palavra de Deus, e conseguem seguidores para esse tipo de coisa. E são pessoas normalmente que não têm um conhecimento bíblico, que são levados facilmente nessas ondas distorcidas que surgem aí e conseguem enganar a muitos. Por isso, temos a necessidade de um conhecimento, da doutrina da palavra de Deus. Quando vamos entrar em um possível conflito familiar em relação a essa diferença de geração, principalmente se tratando da palavra de Deus, nós temos que observar a questão do respeito. A lição chama a nossa atenção aqui para o respeito ao próximo. E nós precisamos sim respeitar, saber lidar com a opinião do outro sem gerar um conflito, um atrito. E Deus, ele quer que nós amamos a todos, e não devemos partir para esse lado de um conflito que vai gerar uma divisão familiar, vai gerar um problema familiar, e com isso vem uma divisão na família e vai trazer inimizade. Então precisamos respeitar e com amor tentar ganhar essa pessoa. Lá em Mateus 7,12 diz assim: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, se você quer que a pessoa te respeita, você deve respeitar ele também. Você deve tratar ele de uma maneira que você também gostaria de ser tratado, mesmo com essas diferenças de gerações que nós estamos convivendo com isso, e precisamos respeitar as opiniões das pessoas, tudo aquilo que é diferente, mesmo que tenha uma opinião contrária à nossa. Se você pensa totalmente diferente, nós temos que respeitar para manter o equilíbrio, E o servo de Deus, ele tem que dar o bom testemunho. Se a pessoa está ferindo as suas tradições, está ferindo aquilo que você aprendeu na palavra de Deus, você não vai partir para cima dele com palavras duras, mas você vai mostrar para ele aos poucos, que essa diferença de pensamentos, você vai mostrar que você tem a razão na sua maneira de viver, Hoje, a maneira mais fácil, ou a maneira que está sendo mais usada para ganhar uma pessoa, é com um bom testemunho, porque as pessoas observam as nossas vidas. As pessoas observam a vida do servo de Deus. Então, nós temos que sempre procurar dar bom testemunho,
né? Não, como nós já estudamos aí em lição passada sobre a questão da discriminação, essa diferença que nós vemos hoje nos nossos dias, tanta pessoa, um processando o outro porque desrespeitou, porque desacatou, e isso aí vem só trazendo problema na sociedade, né? E precisamos respeitar e dar um bom testemunho. E a palavra de Deus, ela nos aconselha também, né? Mateus 18:15, se teve um problema, se teve um conflito, a palavra de Deus, ela não pede para você se isolar ou isolar aquela pessoa. Não, ela pede primeiro para você fazer algo. Vai lá, procura aquela pessoa, né? Você vai usar toda a sabedoria, pedir a Deus sabedoria, mostrar para ela e consertar a sua situação com ela. Tentar chegar em um acordo. E isso é importante, né? Fazer esse acordo entre as partes é muito importante. E a aplicação que tem na revista aqui para nós encerrarmos diz assim: a diferença pode e deve promover o crescimento familiar. Para que ocorra esse crescimento é necessário um diálogo franco, sincero e cortês. Então, nós vemos aqui o bom testemunho na maneira de conversar, um bom diálogo com a pessoa, né? Mostrar para aquela pessoa com carinho, mesmo com opinião diferente, você vai expor a sua situação e vai ouvir também, né? E isso não é fácil, você ouvir algo que contradiz ou algo que não é de acordo com aquilo que você está praticando e vivendo. Por isso, é bom conhecer a palavra de Deus, conhecer os ensinamentos bíblicos, né, para procedermos, né, de acordo com a vontade de Deus. Que Deus possa abençoar essas palavras em nossos corações. Amém.